nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, te queremos pedir que aceites, Senhor, o nosso louvor a Ti. Senhor, a nossa humildade de coração, Senhor, nos queremos consagrar neste momento a Ti, para que, Senhor, falar a Tua palavra, Senhor, louvar o Teu nome em alta voz, em nome de Jesus. Vamos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos, as visitas que nos desonram com a sua presença, também a todos aqueles que nos assistem pela internet, e todos juntos vamos louvar o nosso Deus neste santo dia de sábado com o número de 382. Nós vamos agora nos curvar, aqueles que puderem, para conversarmos com o nosso Criador. Paizinho do céu, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida que tu nos dás, que tu nos concedes, pela saúde que nós temos, Senhor. Talvez embora um pouco debilitados, Senhor, mas tu ainda nos sustentas, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu estás conosco. Como nós acabamos de cantar, Senhor, Jesus é o nosso melhor amigo, aquele que nos acompanha, aquele que cuida de nós, que nos anima, que nos dá conforto. Muito obrigado, Senhor, por seres o nosso melhor amigo. Queremos, nesta hora, Senhor, que aqui vamos passar, sentir-te junto de cada um de nós, Senhor. Que a mensagem que tu tens preparada para nós, Senhor, nós possamos entendê-la, nós possamos aplicá-la nas nossas vidas.
Vem, Senhor, ser com o pregador, derrama o teu Santo Espírito sobre ele, para que ele possa transmitir, Senhor, da maneira que tu queres para cada um. Vem nos proteger, nos guardar e vem, Senhor, nos dar a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar ao nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, começando pelas nossas crianças. Diz a palavra do Senhor o seguinte: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado do fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Vamos orar. Querido Pai, que habitas na altura dos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de sábado que está a acontecer, Senhor. Está um bom dia lá fora, Senhor. Nesta hora nós pedimos, Senhor, que tu possas abençoar os dízimos e as ofertas, que foram dados com o coração humilde e sincero. Que possa servir, Senhor, para o avanço da tua obra, Senhor, tanto aqui nesta ilha, como também no resto do mundo, Senhor. Abençoa o pregador que vais para a tua palavra, Senhor, que nós possamos sair com o espírito renovado, com as baterias espirituais recarregadas, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Bom dia! Eu vou pedir que vocês se sentem aqui, que vamos ver outra vez a história ali, que hoje vai ser contada pelo Simão.
parênteses agora. Deus ganha as nossas batalhas espirituais todas, atenção. Só que quando estamos no meio de uma cultura que pensa de outra maneira e com outros deuses, que pensa que esses deuses têm alguma vitória, o Deus dos céus, o Senhor dos exércitos, vem e põe então cada coisa no seu lugar. Vimos então aqui Elias, que penso, não cheio de orgulho pessoal, mas cheio de glória a Deus por aquele acontecimento que tinha tido lugar no Monte Carmelo. Agora, vamos ler então aqui no capítulo 19, no versículo 1, como é que Elias vai passar a se sentir de repente. Não se esqueçam que Elias estava cá em cima. Elias tinha visto o poder de Deus. Elias estava contente por o Deus de Israel ter feito justiça ao seu nome e por aqueles profetas de Baal e todos aqueles servidores de Baal terem visto quem era o verdadeiro Deus. Mas então começa-se a passar alguma coisa aqui de estranho. Diz-nos então 1 Reis 19, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Como é que vocês acham que Elias estava a sentir agora? Lembram-se que ele ainda há poucas horas estava lá em cima. E neste momento vimos aqui um Elias a bater quase no fundo, a pedir a morte. Aquela ameaça daquela rainha má tinha tomado sobre Elias um medo quase irracional. E vimos que Elias de repente foge. E quando ele está ali fugido, eis que ele acorda e que um anjo do Senhor vem e diz-lhe para ele ver um pão que estava ali cozido e uma botija de água e que ele deveria comer e beber. E que aquela comida era o que lhe iria dar força para 40 dias e 40 noites de caminho que ele tinha que fazer até ao Monte Horebe. Quando Elias chega ao Monte Horebe, passam-se ali alguns fenómenos. Há terremotos, há fogos, há fumos, há várias coisas que se passam ali, mas o mais importante de tudo isto é a última pergunta do versículo 13 que Deus faz a Elias, que diz assim: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Elias estava tão triste, estava tão deprimido, se vocês quiserem isto assim numa linguagem mais atual, que para ele estava sozinho no mundo. Para ele era o único servidor do Deus de Israel. E aquilo que eu queria chamar a vossa atenção era para o versículo 18. Deus responde-lhe e diz assim: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. A história de Elias é subejamente conhecida, mas hoje eu não vos vou falar mais do Elias. Usei esta história como introdução para o verdadeiro tema daquilo que eu vos quero falar hoje, que é como viver em tempos de escuridão espiritual. Nós muitas vezes podemos pensar que a escuridão espiritual é quando nós podemos ficar privados do acesso à palavra de Deus, ou da nossa liberdade de exercermos a pregação, ou seja lá o que for. Mas, quanto isto às vezes é muito mais simples por se aplicar a cada um de nós, que às vezes no momento de tristeza também estamos dentro de nós bastante escuros. E aquilo que eu gostaria de vos trazer hoje é uma maneira de nós primeiro identificarmos se temos a escuridão espiritual em nós, se temos o desalento, o desânimo, também nas coisas de Deus para a nossa vida, e o que é que podemos fazer para sair disto. O texto que vos trago hoje é da Revista Adventista de janeiro de 2006, que tem como título Como Atear o Fogo. Esta revista foi escrita para a Semana de Reavivamento,
que normalmente começou a ter lugar mais ou menos nesta altura, e onde cada um de nós deveria logo no princípio do ano fazer planos para ver bem como é que estava a sua condição com Deus e tentar alterar alguma coisa. Quem escreveu isto foi um irmão chamado Vítor Parachim, que diz-nos que ele é pastor e autor canadiano, vive no Canadá. E ele diz-nos então estas palavras: todos passamos por um momento de seca espiritual. É o sentimento subjetivo de que Deus está distante, afastado, até ausente. Durante o tempo de seca espiritual, as orações parecem vazias, os hinos são cantados sem energia, os sermões são insípidos e as escrituras parecem não ter poder sobre a vida diária. Frequentemente, a chamada noite escura da alma é uma época em que sentimos dolorosamente a nossa sensação da ausência de Deus. Lembram-se de Elias? Ele também se sentia, depois de um alto momento espiritual, ele também se sentia, de repente, sem força, cansado de ser, pensava ele, o único que não tinha dobrado os seus joelhos a Baal. E é então que Deus vem e lhe diz que houve mais 7.000 joelhos que não se dobraram com ele. Jesus também faz isto na nossa própria vida. Quando nós achamos que não há mais nada a fazer, que Deus quase que se esqueceu de nós. Vimos como agora nas lições da escola sabatina o próprio profeta Jeremias tinha esta situação real na sua sociedade. Que as pessoas tinham-se afastado de Deus porque pensavam que Deus não estava ali. No tempo de Moisés, quando, antes do nascimento de Moisés, aquele povo era escravo, muitos deles pensavam que o Deus de Israel também os tinha abandonado. Mesmo os heróis da Bíblia passaram por momentos em que a escuridão desceu sobre o seu espírito, ou Deus parecia oculto e esquecido deles. Embora possam surgir tempos obscuros e de seca, as boas novas são que, ao dares alguns passos simples e importantes, podemos fazer que o tempo de aridez espiritual termine mais cedo. Aqui ficam alguns recursos para que encontremos uma vida de escape para um templo de profunda escuridão espiritual pessoal na nossa vida. Primeiro item que este nosso irmão nos aconselha: devemos deitar fora a nossa pele velha. Devemos estar dispostos a despojar-nos da vida que planeamos para termos a vida que nos espera. A pele velha tem que ser deitada fora antes de poder surgir a nova, observou Joseph Campbell. Um período de escuridão pode ser o sinal de Deus de que chegaste ao final de uma etapa da tua vida. Sê flexível o bastante para voltar a página e começar um novo capítulo. Cada dia que Deus nos dá na nossa vida, cada novo ano que agora se avizinha, nós temos uma página em branco para escrever. Cada um de nós pode mudar completamente tudo o que estava escrito no seu livro e começar, de facto, a escrever uma nova página com Deus. O segundo item é: vê o bom, espera o melhor. A tua mente é uma ferramenta poderosa. Não a desperdices pensando no que não tens, no que não estás a experimentar ou no que não recebeste. Esse tipo de pensamentos negativos só te deixará mais desanimado, deprimido e insatisfeito. Uma perspectiva mais saudável é ver o bom e esperar o melhor. Aplica a tua experiência à promessa de Deus, expressa através do profeta Jeremias, em Jeremias 29:11. Gostaria de vos convidar que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Jeremias 29:11. Se nós andarmos sempre a pensar no que não temos, no que não tivemos, no que não fizemos e por aí fora, nós nunca mais vamos sair de dentro do buraco. Jeremias 29:11 diz-nos: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Devemos ser agradecidos por tudo aquilo que Deus já nos deu, que é muita coisa. O ponto 3 diz-nos o seguinte: escolhe sempre a fé em vez de compreender. Por vezes a escuridão surge quando parece que a nossa oração urgente não foi ouvida. Se é esse o caso, escolhe sempre exercer fé antes de compreender. Catherine Marshall fala de um momento em que saiu de 6 meses de escuridão espiritual depois da morte da sua segunda neta, em 1971, por quem ela tinha orado. Apesar dessas orações, a menina morreu, atirando Catherine para um poço espiritual sem fundo. Depois de uma profunda depressão e de analisar a sua alma, ela falou do que tinha aprendido dessa experiência. E então ela diz-nos o seguinte: quando a vida apresenta situações que não podemos entender, temos uma de duas opções. Ou mergulhamos na infelicidade separados de Deus, ou dizer-lhe: preciso de ti mais do que preciso de entender o que está a acontecer. Escolho-te a ti, Senhor.
Confio em que tu me darás uma compreensão do que se passa e uma resposta a todos os meus porquês, apenas se e quando decidires fazê-lo. A razão, muitas vezes, irmãos, estraga tudo. Nós precisamos da fé. A fé é que nos vai levar a avançar. A fé é que nos vai dar conforto nas piores situações da nossa vida. O quarto ponto diz-nos: apresenta as promessas e pede o seu cumprimento. Apesar do modo como nos sentimos, devemos equilibrar os sentimentos e os pensamentos negativos com a realidade de que Deus é amor. Lembra a ti mesmo que és amado profundamente, permanentemente e abundantemente pelo Deus que te criou. Pede que se cumpram em ti as suas muitas declarações das Escrituras que expressam essa verdade espiritual, como é o caso de 1 João 3,1, que nos diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo. Fomos preciosos aos seus olhos também, fomos glorificados e eu te amei. É o que nos diz Isaías 43,4. Irmãos, se fôssemos de pouca importância, Deus Filho, Jesus Cristo, não teria vindo à Terra sofrer e morrer por nós não valíamos nada. Mas Deus dá-nos tanto valor, que Ele não tirou nada do universo. Ele entregou o seu bem mais precioso, o seu Filho, para nos salvar. Procura tirar a lição que se encontra na escuridão. É o quinto ponto. Os santos e místicos dos tempos passados tinham profunda consciência de que algumas das lições espirituais mais poderosas se obtêm durante os tempos de escuridão e seca. O autor anónimo do livro A Nuvem do Desconhecimento comenta: cada vez que se retrai o sentimento da graça, o orgulho é a causa. Não necessariamente porque a pessoa tenha realmente cedido ao orgulho, mas sim porque, se essa graça não fosse retirada de uma vez, quando o orgulho com toda a certeza lançaria raízes, Deus, na sua misericórdia, protege deste modo o contemplativo, embora alguns neófitos insensatos pensem que se tornou seu inimigo. Os problemas, as provações, as dificuldades estão muitas vezes na nossa vida para, como nos diz aqui, não deixar o orgulho criar raízes. O sexto ponto, usa as 3 palavras curadoras. E estas palavras são fantásticas. São as seguintes: eu perdoo-te. Eu perdoo-te são 3 palavras mais poderosas que uma pessoa pode expressar. Pergunta a si mesmo se a nossa atual situação espiritual está relacionada com sentimentos de ira, de ressentimento ou de hostilidade para com alguém que nos feriu. Se for esse o caso, põe a hipótese de lhe dares o teu perdão. Uma boa maneira de o fazer é escrever uma carta à pessoa que te magoou. Explica em pormenor a verdade do que aconteceu na tua perspectiva, o que sentiste, mas sem culpar, nem julgar, e sem hostilidade ou ira. Diz: perdoo-te. Envia apenas se crês que há uma possibilidade razoável de que algo de bom aconteça se o destinatário ler as tuas palavras. Se a pessoa que te causou dor morreu ou não quer ouvir-te, queima a carta. Ao ver como esta é consumida pelas chamas, permite que a tua ira simbolicamente, se não de forma palpável, se volatilize e desapareça como um fumo. Esta questão do perdão, por ser tão difícil de resolver, mas por ter um efeito tão poderoso na nossa vida, Deus quer que nós também a experimentemos. E é desta maneira que fica aqui este exemplo, por exemplo, da carta, passa a redundância, e que deverá-nos, de alguma maneira, se não conseguirmos entrar em contacto com a pessoa, tentar, através de um simbolismo também, tentar que nos sintamos melhores por termos tentado o perdão com essa pessoa. O sétimo ponto diz-nos: ser um anjo. Hebreus 1,4 diz-nos: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir? Paulo pergunta-nos isto em Hebreus. Nada desenvolve mais as capacidades da alma do que estender a mão e ajudar outra pessoa. Se é tu a pessoa que se põe ao lado da justiça quando se comete uma ação ou uma obra injusta. Quando outros são cobardes, se é tu a responder com valor e convicção. Onde há crueldade e injustiça, não deixes suavizar esses golpes com bondade e compreensão. Paulo instou, em Filipenses 2,4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Assim, não só ajudará os outros, como nos sentiremos melhores. Hoje em dia há uma palavra que está muito em voga, que é voluntariado. Pelo mundo fora, temos empresas que dizem que têm responsabilidade social,
e que fazem ações dentro dos seus quadros para levar pessoas ao voluntariado. Nós na igreja já há muitos anos que fazemos isto. Há muitos anos que nós tomamos as causas de alguém, tentamos ajudá-los, desde que eu sou criança, pelo menos, e penso que antes disso também já era assim. Ao nós nos preocuparmos com os outros, vamos deixar de nos preocupar tanto connosco próprios. E vamos deixar de estar sempre a ver a nossa própria espiral que nos está a puxar para baixo. Ao vermos outras realidades e ao nos sentirmos úteis para com essas pessoas, Deus vai nos ajudar também a nos sentirmos bem melhor. O 8º ponto diz-nos: faz o que é correto. Se é possível, não aceites um trabalho só pelo dinheiro. Muitas pessoas, incluindo as que têm cargos e carreiras com salários elevados, sentem-se aborrecidas, frustradas e não se sentem realizadas. Estejas empregado ou não, toma tempo para fazer uma avaliação espiritual sobre carreiras, perguntando a ti mesmo: o que é que eu gosto de fazer? O que é que eu faço bem? Que atividades me proporcionam maior prazer espiritual e emocional? Como posso usar o que gosto de fazer para dar um contributo ao mundo? O 9º ponto diz-nos que devemos pronunciar bênçãos. Ainda que possas estar a passar por horas escuras, ora, para que todos aqueles com quem nos relacionamos experimentem as bênçãos divinas. Em privado, devemos orar pedindo bênçãos para que o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os chefes e até a gente desconhecida possam sentir as bênçãos de Deus. As bênçãos mantêm-nos conscientes do santo potencial da vida sempre presente. Fazem com que nos demos conta da nossa própria vida. Cada bênção que expressamos, alargamos os limites do sagrado e atualizamos o nosso amor à vida. O 10º ponto diz-nos o seguinte: tenha um ouvido atento para escutar. Quando orares, permanece em silêncio e na presença de Deus. Mantenha o ouvido atento para escutar. É na solidão e no silêncio que se revela mais claramente a vontade de Deus. Um senhor chamado Howard Thurman fez uma oração, e esta oração deveria ser para nós um exemplo. Dá-me um ouvido atento para escutar, que o meu ouvido não se feche à palavra que corrige e admoesta, à palavra que me desafia para uma consagração mais profunda, para uma firmeza de propósito mais elevada. Nós muitas vezes andamos tão atarefados no ruído deste mundo que não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. E eu achei aqui muito interessante esta parte da oração que diz que o meu ouvido não se fecha à palavra que corrige e admoesta. Porque se nós pensarmos que não precisamos de correção nem de admoestação, o nosso orgulho vai nos tapar, vai nos cegar completamente e nós não vamos conseguir ver a vontade de Deus nem ouvir a sua voz. O 11º ponto diz-nos o seguinte: confia em Deus, mesmo que nos sintamos perdidos. Não importa como te sintas, continua a confiar em Deus ao procurares orientação e direção, perseverança e força. Recebe alento da oração de Thomas Merton. Ó meu Deus, não faço a mínima ideia para onde eu vou. Não vejo o caminho à minha frente, portanto, confiarei em Ti sempre. Mesmo que pareça que estou perdido, não temerei, porque Tu sempre estás comigo, ó meu querido Deus. Aquilo que eu vos queria trazer hoje, irmãos, são palavras de esperança. Todos nós temos momentos piores na nossa vida. E às vezes parece que Satanás está a vencer. Lembremos-nos, irmãos, de matemática pura. Se só 1/3 dos anjos caíram, quer dizer que para cada anjo caído há 2 bons, 2 anjos de Deus. E o poder de Deus é incomensurável, não tem medida. Satanás está limitado por ser um ser criado. Que nós possamos parar um pouquinho na nossa vida, pensarmos se estamos bem com Deus, se estamos num buraco, como é que podemos sair de lá. Nós não precisamos nos manter assim. Mesmo o próprio profeta Elias depois saiu e continuou o seu trabalho. Que nós possamos ver, assim como no exemplo de Elias e outros tantos que a Bíblia nos dá e que Deus nos deixou para nós daquela maneira ali escrito, que escusamos de viver em tempos de escuridão espiritual para sempre. Que nós possamos nos lembrar do poder de Deus, que o Senhor dos Exércitos, como veio contra Baal e os seus profetas naquele momento, também virá em nosso socorro, se nós simplesmente o quisermos. Um bom sábado. Para finalizarmos o culto desta manhã, vamos então em número 386. 386. 386.
Graças te damos, bom Deus, por tu, Senhor, estás sempre connosco, tu nunca nos deixares. Te queremos, Senhor, pedir que nos nossos momentos de fraqueza nós não nos esqueçamos disso. Senhor, o teu bem mais precioso já foi gasto por nós. Senhor, todo o plano da redenção, Senhor, a encarnação do teu Filho, a sua vida aqui, o seu exemplo, a sua morte e a sua ressurreição, Senhor, são para nós a certeza da tua segunda vinda. Senhor, de que com ela todos os problemas deste mundo se irão resolver. Mas até que esse momento aconteça, Senhor, tu continuas a não nos desamparares. Continua, Senhor, a nos fazer lembrar. Senhor, não deixes que Satanás tape, Senhor, a tua luz, Senhor, na nossa vida com o desânimo, em nome de Jesus. Amém.